Há algo nos homens Sigma que realmente incomoda as pessoas. Não é porque eles são barulhentos, agressivos ou arrogantes. Na verdade, é exatamente o contrário. Eles se movem em silêncio, seguem suas próprias regras e não perdem tempo buscando a aprovação dos outros. E isso deixa as pessoas desconfortáveis. A sociedade é construída sobre a previsibilidade. As pessoas esperam que os outros sigam certas normas sociais que sejam amigáveis, que se preocupem com o status e que joguem o jogo. Mas os homens Sigma se recusam a fazer isso. Eles não se conformam, não buscam validação e não cedem à pressão social. É por isso que tantas pessoas os desprezam sem realmente saber por quê. Elas os acham intimidantes, frustrantes e até exasperantes. Não porque estejam fazendo algo errado, mas porque são um lembrete de tudo o que as pessoas gostariam de ser. Então, o que exatamente torna os homens Sigma tão difíceis de lidar para os outros? Vamos analisar isso. Se você é um homem que se levanta mais forte a cada queda, que transforma a dor em poder e se recusa a seguir a multidão, escreva nos comentários "fora do comum". E não se esqueça de se juntar ao exército de homens que não pedem permissão para dominar. Primeiro, eles expõem as inseguranças das pessoas, sem dizer uma palavra. A maioria das pessoas passa a vida usando máscaras. Elas criam personalidades cuidadosamente elaboradas. Dizem o que é socialmente aceitável e evitam qualquer coisa que as faça parecer fracas. Mas então, um homem Sigma entra na sala e, de repente, essas máscaras começam a rachar. Por quê? Porque os homens Sigma não jogam o jogo, não buscam aprovação, não se colocam em uma fachada falsa para se encaixar. Eles simplesmente existem como são, sem necessidade de impressionar ninguém. E isso, por si só, é suficiente para fazer com que as pessoas inseguras se sintam expostas. As pessoas não se sentem desconfortáveis por nada que um homem Sigma diga ou faça. Elas se sentem desconfortáveis porque, em comparação, percebem o quanto de sua própria personalidade é uma atuação. O cara que se gaba de suas conquistas, de repente percebe que o homem Sigma não precisa fazer isso. A pessoa que depende da validação social se sente mal à vontade perto de alguém que não se preocupa com o status. O buscador de atenção nota que o homem Sigma atrai respeito sem nem mesmo tentar, e isso os frustra. Isso os obriga a se fazer perguntas desconfortáveis. Por que me importo tanto com o que os outros pensam? Porque preciso me provar o tempo todo? Por que não posso ser como ele, confiante sem buscar validação? A maioria das pessoas não está pronta para essas respostas. Então, em vez de enfrentar suas inseguranças, elas fazem algo mais fácil. Desprezam o homem Sigma. Não é que os homens Sigma sejam arrogantes ou desrespeitosos. Eles simplesmente operam em uma frequência diferente, uma que a maioria das pessoas não consegue sintonizar. E isso deixa os outros desconfortáveis. Eles rotulam o homem Sigma como distante ou frio porque não conseguem lidar com sua independência. Chamam-no de sério demais porque não desperdiça energia em socializações superficiais. Supõem que ele é antissocial, quando, na verdade, ele apenas valoriza seu tempo e sua paz. Os homens Sigma não fazem nada para deixar os outros inseguros, mas sua mera presença é suficiente para fazer com que os outros se questionem. E algumas pessoas simplesmente não conseguem suportar isso. Em segundo lugar, eles não podem ser controlados. A maioria das pessoas é facilmente influenciável. Elas seguem tendências, buscam aprovação e adaptam suas opiniões para se encaixar. A sociedade
prospera com isso, porque quando as pessoas são previsíveis, elas são mais fáceis de controlar. Mas os homens Sigma não jogam esse jogo, e isso deixa as pessoas loucas. Eles se recusam a ser manipulados, não aceitam a autoridade cegamente, não seguem a multidão e não cedem à pressão social. Eles pensam por si mesmos, e isso os torna um problema sério para qualquer um que dependa do controle. Os chefes não gostam deles porque não toleram a liderança tóxica. Os amigos falsos os desprezam porque veem através da manipulação. A sociedade luta com eles porque questionam o status quo, e isso torna os homens Sigma uma ameaça, não porque sejam agressivos ou estejam tentando iniciar uma rebelião, mas porque provam que o controle é uma ilusão. Os homens Sigma não precisam protestar, discutir ou causar caos. Simplesmente, ao existirem como são, desafiam o sistema. Eles mostram às pessoas que não é necessário ter validação constante para ser confiante, que não é preciso seguir a multidão para ser respeitado e que não é necessário ter permissão para viver a vida em seus próprios termos. E para aqueles que dependem do controle, seja um chefe manipulador, um amigo falso ou até mesmo normas sociais, isso é aterrorizante. Eles querem que as pessoas obedeçam, que se conformem, que busquem aprovação. Mas um homem Sigma simplesmente dá de ombros e faz o que quer. E é por isso que as pessoas não conseguem suportá-lo. Em terceiro lugar, eles são impossíveis de ler. A maioria das pessoas é fácil de decifrar. Suas emoções, pensamentos e intenções estão escritas em seus rostos. Você pode dizer quando estão felizes, chateados ou tentando impressionar alguém. Os homens Sigma são um livro fechado, e isso frustra as pessoas até o infinito. Eles não mostram suas emoções à flor da pele, não compartilham demais, não reagem da maneira que as pessoas esperam, e isso cria um profundo sentimento de inquietação em aqueles que estão acostumados a controlar as situações sociais. O colega manipulador que depende de ler as pessoas se sente completamente perdido. O buscador de atenção que anseia por uma reação é ignorado. O amigo falso que espera que o Sigma se abra facilmente se depara com o silêncio. As pessoas odeiam a imprevisibilidade. Elas querem categorizar você, colocar você em uma caixa, entender você. Mas com um homem Sigma, isso é impossível. É por isso que tantas pessoas fazem suposições erradas sobre os homens Sigma. Elas presumem que ele é rude porque não é excessivamente amigável. Pensam que ele é frio porque não participa de conversas triviais. Chamam-no de arrogante porque não busca validação. A verdade é que os homens Sigma simplesmente não estão interessados em jogar o jogo social, e isso deixa as pessoas loucas. Em quarto lugar, eles não se importam com o status social. A maioria das pessoas é obcecada por status. Elas querem ser vistas com as pessoas certas, usar a marca certa e ter o estilo de vida certo. Tudo gira em torno de parecer bem-sucedido, mesmo que a realidade esteja muito longe disso. Os homens Sigma não se importam com isso, e isso faz com que as pessoas obcecadas por status se sintam impotentes. A sociedade ensina as pessoas a buscar validação externa, a se preocupar com títulos, aparências e círculos sociais. Mas os homens Sigma optam por sair completamente desse sistema. Eles não se importam se você tem um carro de luxo, não ficam impressionados com um grande número de seguidores nas redes sociais e não respeitam as pessoas apenas porque têm um título. Isso enfurece aqueles que dependem do status para se sentirem importantes. O cara que construiu sua identidade em torno da riqueza, o homem Sigma não se importa. O escalador social que busca admiração, o Sigma vê através disso.
A pessoa que usa o status para manipular os outros, o Sigma, é imune. Os homens Sigma julgam as pessoas pelo caráter, não pela influência. E em um mundo onde a maioria das pessoas está desesperada por validação externa, essa mentalidade é uma ameaça direta à hierarquia social. Por fim, eles fazem com que os outros se sintam substituíveis. A maioria das pessoas gosta de se sentir necessária. Elas querem acreditar que são essenciais, que sua presença tem valor. Mas os homens Sigma não precisam de ninguém. E essa é uma dura realidade para as pessoas aceitarem. Os homens Sigma apreciam relacionamentos significativos, mas nunca dependem deles, seja em amizades, conexões de trabalho ou até mesmo relacionamentos românticos. O Sigma tem uma mentalidade que diz: eu aprecio sua companhia, mas não preciso dela. Isso aterroriza as pessoas, especialmente aquelas que prosperam no controle e na dependência. O amigo pegajoso que precisa de constantes reafirmações, o Sigma não se envolve com isso. O chefe que quer que os funcionários sejam cegamente leais, o Sigma não está preso ao trabalho. O parceiro que espera que o Sigma dependa emocionalmente dele, ele se mantém firme por conta própria. Os homens Sigma nunca perseguem as pessoas, nunca imploram por atenção, não forçam relacionamentos e não permanecem em lugares onde não são valorizados. E isso faz com que as pessoas se sintam impotentes. Porque, no fundo, a maioria das pessoas tem medo de ser substituível. E quando encontram um homem Sigma que poderia ir embora a qualquer momento, sem pensar duas vezes, percebem o quão inseguros realmente são. No final do dia, os homens Sigma não fazem nada para deixar as pessoas desconfortáveis. Eles não estão tentando ser misteriosos, rebeldes ou intimidantes. Eles simplesmente são. Eles existem em seus próprios termos. Não buscam aprovação, não jogam segundo as regras da sociedade e não permitem que os outros os definam. Mas por causa disso, as pessoas não conseguem suportá-los. Elas não conseguem suportar que um homem Sigma não precise de sua validação. Elas não conseguem suportar que ele veja através de seus jogos sociais. Elas não conseguem suportar que ele viva de uma maneira que secretamente desejariam poder fazer. E essa é a verdade. Os homens Sigma são livres de uma maneira que a maioria das pessoas nunca será. E nada torna o mundo mais desconfortável do que um homem que se recusa a ser controlado. Se isso ressoou em você, então você já sabe. Essa centelha dentro de você não é fraqueza, é seu chamado. Escreva liberado se você já transformou a dor em poder. Se você está pronto para parar de fingir e forjar seu próprio código, então inscreva-se. Aqui não há teoria, apenas homens se construindo. Deixamos você com uma lista de vídeos sobre o guia secreto dos homens Sigma na tela.